Gostaria de pedir aos irmãos que abram suas escrituras no segundo livro de Reis, capítulo 5, para nós avaliarmos, estudarmos, recebermos essa palavra que está neste capítulo, alguns trechos. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Um episódio muito importante para compreendermos as situações que viveram essas pessoas, né, que viveu esse povo, e, acima de tudo, entendendo que os ensinamentos estão postos, assim, com muita clareza, para nos instruir numa direção única, que é despertar as nossas almas para a nossa insuficiência e para a grandeza de Deus. Despertar as nossas almas para percebermos como nós, muitas vezes, estando cegos, não percebemos as oportunidades que Deus nos dá. Não é? Então, vamos fazer a leitura e pedir a Deus que nos ajude a compreender alguns trechos para a nossa instrução. Naamã, capitão do exército, rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e este era um homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta menina à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel esta carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca a ocasião contra mim. Então, vamos ver o que diz para nós estes primeiros versículos aqui, que explica a situação. Então, havia um homem muito importante no exército da Síria, e este homem era muito importante e dera muitas vitórias aos sírios, né? Então, ele, diante do rei da Síria, ele tinha muito valor, muita importância, mas ele fora acometido de lepra, que, como nós sabemos, ainda hoje é uma moléstia muito difícil, né? Um estigma muito grande, muito forte, muito complicado. Nessa época era muito mais, porque as pessoas eram separadas do seu convívio quando tinham essa doença. Às vezes não ficavam, nunca mais tinham saúde, né? E era uma situação muito delicada e muito grave, quando a pessoa se via leproso, se via com essa doença. E então, ele tinha levado cativa uma menina, que era israelita, né, que era de Samaria, quer dizer, era o povo separado, o povo que tinha se separado de Judá. E essa menina, então, fala para a sua senhora de um homem de Deus, fala do seu Deus, do Deus de Israel, que havia um homem, um profeta em Samaria que poderia curar o seu senhor, no caso, o Naamã. Então, a senhora deste Naamã, a sua esposa, fala para ele, e ele então vai falar para o rei, dizendo que havia possibilidade dele ter cura, porque esta menina disse que havia um homem em Samaria que poderia curá-lo. Então, é uma situação muito interessante de nós pensarmos, meus irmãos, porque, primeiro, era um homem que tinha
uma importância muito grande social, não é? E ele estava submetido às mesmas coisas que qualquer pessoa estava naquela época. E foi acometido de uma das coisas piores que as pessoas poderiam ser acometidas naquele tempo, né? Então, havia uma menina que ele tinha levado cativa, que era da terra de Israel, e que cria, né, acreditava, era do povo de Deus, e não se calou. Ela anuncia este Deus como uma possibilidade de cura para este Naamã, que era, na verdade, o senhor dela naquele momento. Tinha levado essa mocinha cativa, né, escrava para a sua casa. Ela poderia muito bem ter ficado quieta, não é? Mas não, ela se encheu de compaixão, não é? Provavelmente, e disse: olha, existe um homem que pode trazê-lo, trazer saúde a ele. Não se calou, anunciou este Deus, mesmo estando cativa, mesmo estando submetida a um jugo. E isso também traz para nós um ensinamento. Traz para nós um ensinamento que, se nós temos realmente um vínculo, uma identidade, havia nessa menina uma identidade, embora ela cativa na Síria, não é? Na casa desse comandante desse exército, ela tinha uma identidade, ela não perdia a identidade dela como um povo de Israel, que acreditava neste Deus, a ponto de anunciar este Deus. Esse é o primeiro aspecto dessa instrução que eu penso que nós devemos prestar atenção, porque também estamos cativos de um espírito, estamos cativos de um tempo, e muitas vezes nós nos calamos. Muitas vezes nos calamos porque julgamos que não podemos falar para os nossos inimigos. Amã, porventura, não estava ali como um inimigo de Israel, não é? Levando cativos os homens, mulheres e crianças para como era de praxe mesmo, quando os homens entravam nas outras tribos, entravam nos outros povos e levavam cativos esses povos. Então, poderia muito bem ficar quieto. Então, às vezes, também nós nos colocamos dessa maneira, fazendo juízo e não semeando essa semente, não é? Julgando que nós não temos que levar essa palavra para ninguém, né? A não ser para os nossos. E, às vezes, nem para os nossos nós fazemos isso. Nós nos calamos, não anunciamos o Senhor, não anunciamos, não demonstramos o nosso vínculo. É muito importante que nós compreendamos as situações que estão postas nessas histórias, meus irmãos, porque se nós estamos entendendo que nós somos um povo que vem sendo conduzido, cuidado, zelado, provado por Deus ao longo de todo esse tempo, se estamos compreendendo isso em nossos corações, é bom que nós nos identifiquemos hoje como um povo de outrora. Então, é muito importante que nós também não repitamos esse tipo de atitude, de posturas que nós olhamos aqui e, às vezes, até fazemos juízo, não é? Ora, se somos esse povo, somos o mesmo povo a quem esta palavra está sendo anunciada agora. Continuando o relato, quando ele entrega o rei de Israel faz a carta, o rei da Síria faz a carta para o rei de Israel, nessa época, se não me engano, o rei de Israel era o filho de Acabe, que foi um rei muito... todo mundo conhece a história de Acabe, não é? Então, ele fica apavorado, não é? Ele, em vez de lembrar que tinha um homem de Deus entre eles, ele disse: não, isso é uma armadilha. Esse homem pensa que eu sou Deus por acaso, para matar e para vivificar? Com certeza ele está buscando ocasião contra mim. Nem lembrou que havia um homem de Deus, nem lembrou, porque entra aqui novamente a mesma situação que nós comentamos ainda há pouco, não é? Não lembrou da sua identidade, não lembrou que poderia ter a oportunidade ali, solicitada pelo seu inimigo, né, por outros povos, de apresentar esse Deus, de anunciar esse Deus, porque ele pede ajuda, ele diz: olha, chegando a ti essa carta, sabes que eu enviei Naamã, meu servo, para que eu cure da lepra. Provavelmente, este rei da Síria achava que o homem de Deus que havia lá era aquele que estava galgando o maior posto como rei, né? Provavelmente, ele pensou como pensam os homens do mundo. O mais importante, o que realmente pode curar essa lepra, só pode ser o mais importante dentre o povo, no ponto de vista do mundo, que é o rei.
o caso, né, o comandante, as pessoas que têm poder e tudo mais. E então ele fica bastante alterado. Mas Eliseu, versículo 8, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Eliseu lembrou ao rei que ele estava pedindo ajuda, né? E era uma ocasião deste Deus ser anunciado para aquele povo, o poder dele, porque todos conheciam o poder do rei, do Deus de Israel. Todos conheciam os inimigos de Israel, conheciam o poder do Deus de Israel. E disse: deixa-o vir a mim. E veio então Naamã, versículo 9, com seus cavalos, com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Irmãos, lembram que no relato do capítulo 5, diz como foi que ele saiu, não é? Como foi que o rei da Síria deu a ele talentos de prata, dinheiro, né? Ouro, mudas de roupa. Então, dessa mesma maneira, com toda essa importância e essas posses, ele chega na porta da casa de Eliseu. Muito bem, então, versículo 10. Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e foi embora, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome de Deus, do Senhor seu Deus, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Certamente ele fará isso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi indignado. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Quanto mais uma coisa simples dessa. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Irmãos, eu acho essa passagem, essa instrução que está nesse capítulo, uma coisa tão preciosa, porque é impressionante como é igual, exatamente igual às situações que se vive hoje. Porque imagina, às vezes, as pessoas, né, nós, povo de Deus, buscamos a igreja, buscamos o homem de Deus que está na igreja, né, anunciando a palavra nas comunidades, com as nossas dificuldades, com as nossas lepras, como está aqui Naamã, mas com grande importância pessoal. Uma grande importância pessoal, embora esteja doente, porque somos doentes em busca de cura. Ou não? Jesus não veio para os que estão doentes? Se ele veio resgatar as ovelhas, somos nós. E assim chegamos com a nossa importância, muitas vezes, diante da comunidade, né? Daqueles que estão nos instruindo. E esses homens de Deus, esse homem de Deus, conforme está dito aqui, na pessoa de Eliseu, vai e diz para ele o que ele tem que fazer, anunciando a palavra. Porque foi isso que ele disse. Ele disse assim, um mensageiro dele, que ele tinha uma pessoa que andava sempre com ele, não é? E ele diz assim, diz para ele fazer isso, isso e isso. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tu ficarás curado, ficarás purificado. Ele ficou chocado. Como que este Eliseu não se levantou para recebê-lo? Ele disse, eu pensei que ele fosse fazer isso, isso, isso e aquilo. Como que ele me manda um mensageiro, não percebe quem está aqui diante dele? E não é dessa maneira que muitas vezes a alma se comporta, irmãos? Não é verdade? Nós buscamos ajuda, mas nós já estamos pensando como que essa ajuda vem. Eu acho que vai ser assim, 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 assado. Mas não é possível, mas não dá importância, não cuida, não isso, não aquilo. Nós fazemos juízo
do homem de Deus, que está ali anunciando a cura para nós. Porque não fez como nós gostaríamos que fosse feito. Porque não fez como nós esperávamos que fizesse. Conforme a nossa grande importância, a grande importância que nós temos, os nossos carros, nossos cavalos, nossos talentos, nossos dinheiro e tudo mais, nossas posses, irmãos, nossos títulos, nosso intelecto, nosso saber, nosso conhecimento, nossa sabedoria. E recusa a cura. Exatamente como Naamã fez. Foi embora, indignado, porque não foi agradado, não é? Não foi reverenciado. Muito bem. Isso aí já é o suficiente, é suficiente informação para as nossas almas saberem o tanto que somos doentes. E aí, então, os servos dele, aqueles servos, quer dizer, diante dele eram nada, eram servos, disseram para ele, mas escuta, meu pai, se este profeta a quem tu vieste buscar te falasse uma coisa simples, tu não faria. Porque é o que ele diz, como é que ele me manda tomar um banho e fazer uma coisa dessa simples? Por acaso eu não tenho estas coisas, não tenho água em Damasco, não tenho água na Síria? Os rios de lá não são melhores do que os rios de Israel? Para eles não significava nada, não é mesmo? Israel é uma terra árida e eles tinham abundância de tudo. Eu disse, como assim? O que nos é apresentado, irmãos, para fazermos na igreja? O que nos é apresentado? Alguém, por acaso, nos diz para nós fazermos, para que nós tenhamos o nosso coração em comunhão com Deus, lavados por essa palavra, nos impõe algum peso, nos dá uma coisa muito difícil para nós fazermos, ou nos dá uma coisa simples, que é justamente nos falar deste amor de Deus, nos dizer que nós precisamos nos arrepender das coisas dos nossos ouvidos surdos, nos arrepender de não darmos ouvidos para Deus, porque esse é o nosso maior pecado, é andar de braços dados com o espírito do mundo, é fazer com que este espírito, permitir com que o espírito do mundo instrua nossas vidas, é contaminar as nossas mentes, é deixar as nossas mentes completamente envolvidas com as coisas lá de fora. Por acaso não é isso? Não é? Essas coisas, e muitas vezes achamos simples demais o que nós temos que fazer, simples demais, servir um ao outro, é simples demais. A fé, creia. O Senhor disse, olha, se tu queres seguir-me, nega-te a ti mesmo, carrega a tua cruz e segue-me. Simples assim. O Senhor não é de meias palavras, ele diz e pronto. A palavra de Deus não é para nos agradar, irmãos, é para nos instruir, para nos repreender, para nos consolar, para nos ensinar. Estaríamos dispostos a isso, com os nossos ouvidos abertos para aprendermos estas coisas? Coisas simples. Porque se nós não temos cuidado com as coisas simples, como é que nós vamos compreender e receber as profundas? Como disse Jesus, se nós não somos fiéis nas coisas pequenas, como queremos as grandes responsabilidades, não é? Então, ele disse, se por um acaso, meu pai, este profeta dissesse uma coisa simples, tu não faria? Se porventura te dissesse alguma grande coisa para fazer, desculpem, porventura não farias, então, quanto mais ele te pedindo para fazer uma coisa simples dessa, vai, te purifica para que tu fiques curado. Então, o Naamã aqui estava cheio desse espírito de importância, meus irmãos, que às vezes nós achamos que vamos buscar encontrar respostas nesse grande poder que está no mundo, nas pessoas, né? nas doutrinas, e como temos ouvido aqui insistentemente pela boca do nosso pastor, na política, enfim, nos sistemas que movem o mundo, e as coisas simples que Deus tem nos guiado desde o princípio nós deixamos de lado, porque achamos que não é possível que tenha sido dessa maneira, ou que vá ser dessa maneira. Não é possível que nós, sendo um número pequeno de pessoas, né, assim, em relação aos quase 8 bilhões de almas que tem nesse mundo, tenhamos responsabilidade com esta palavra. Não é possível que nós vamos trabalhar para a reconstrução de um novo tempo, de uma nova civilização, de uma nova humanidade. Não é possível. Então, é esse espírito que estava aqui em Naamã. Como assim vai deixar as coisas, deixar tudo que foi construído
todas as obras dos homens, pois essas obras, né, que os homens fizeram por conta de sua própria ignorância, é o que o livro do Apocalipse chama de besta. Nós temos que compreender as coisas de uma maneira mais profunda, não é? O Senhor nos pede coisas simples. Ame o teu irmão, ame, cuide, sirva, ouve. Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ama, portanto, o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. É isso que o Senhor nos pede. Jesus disse, tudo que foi dito até hoje, disse Jesus, tudo encaminha-se para este ponto, que é amar, é reconhecer Deus como nosso Senhor e amá-lo de todo o nosso coração, porque se nós amamos a Deus, nós amamos o nosso próximo, aonde Deus habita. Por isso, nós temos que nos alegrar muito com esses encontros, irmãos, muito. Nós estamos tendo oportunidades muito graciosas de sermos curados dessas lepras, né? Dessa doença, da importância pessoal, do orgulho, da vaidade. Então desceu, versículo 14, para encerrar, os servos deles disseram para ele, lava-te e ficarás purificado, ouve o que o homem de Deus te pediu para fazer, ouve, atende o que o homem de Deus te pediu para fazer, lava-te e ficarás purificado. Essa palavra nos lava, não é mesmo? Então ele desceu e mergulhou no Jordão, fez o que o homem de Deus pediu, o que Eliseu pediu. Mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Qual palavra nós estamos ouvindo, irmãos? Não é? Conforme a palavra do homem de Deus. Porque ele poderia muito bem fazer conforme ele estava dizendo que faria, já que é a água do Jordão que vai me curar, lá tem água na Síria, eu vou mergulhar lá nos rios de Abana e Farpar, os rios de Damasco. Se ele não tivesse sido chamado a atenção pelos seus servos, ele o faria. Não é mesmo? Mergulhando na importância dos rios da Síria, que eram muito maiores do que o rio de Jordão. Então, ele mergulhou conforme a palavra do homem de Deus. Nós não podemos esquecer isso. Conforme a palavra do homem de Deus, que era a palavra de Deus. O Espírito de Deus estava com ele. Eliseu ali estava representando esse mesmo Deus que nós estamos hoje recebendo em nosso coração, que nos foi apresentado por Jesus de novo, não é? Já tendo sido apresentado para o povo lá no começo de tudo por Moisés. E o que aconteceu? A sua carne, a sua vida, o seu corpo tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. É isso que acontece conosco. Quando nós nascemos do Espírito, conforme nós fomos instruídos na semana passada, nós ficamos como menino, né? Nós nascemos novamente e a nossa carne, todo o nosso corpo fica purificado, limpo desse espírito de trevas, de ignorância, que nós chamamos de salvação. Que o Senhor nos guarde, nos ajude, nos sustente, nos proteja, nos dê coração manso para receber essa palavra. Irmãos, que o Senhor nos ajude em todas as coisas como tem feito. Amém. É para nós uma honra servir este Deus. É para nós uma alegria termos sido chamados para cumprirmos com tarefas importantes que, com certeza, virão ao seu tempo. Nós sejamos guardados por Ele, que nós possamos receber dEle a atenção que precisamos nesse dia. Aqueles que estão enfrentando a enfermidade, o Senhor possa levar os remédios, o Senhor possa curar, possa limpar, como Ele fez com Naamã, que Ele possa limpar o nosso povo desses males, dessas enfermidades, desta peste que está sobre a terra. O Senhor nos guarde a todos e nos conceda o seu Espírito. Amém. Nós vamos examinar nesse dia o capítulo 9 do livro Romanos. Mas eu gostaria de pedir aos irmãos que me acompanhassem na leitura de 2 pequenos textos no livro Gênesis, para que nós tenhamos fundamento
para entendermos o que nós vamos estudar lá em Romanos. Eu peço, pois, os que estão com as suas escrituras, para abrirem o livro Gênesis, do capítulo 21. Nós vamos ler aqui um textinho, é uma leitura rápida, só para a gente fundamentar. Gênesis, capítulo 21. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Bem, esse capítulo 21 aqui narra o nascimento de Isaque, filho de Abraão. Nós sabemos que ele tinha uma serva chamada Agar. E Sara, como ela não conseguia conceber filhos, ela permitiu que Abraão tivesse um filho com essa serva. Esse menino chamava Ismael. E pelo que a gente vê aqui, ele já era grande, talvez moço. Quando a Sara foi dado por Deus, ela já em idade avançada, esse filho chamado Isaque, que seria o herdeiro das coisas do Senhor. Nós vemos aqui que o dia que Abraão comemorou o nascimento do menino, o desmame do menino, com uma festa e tal, conforme narra aqui a história, nós vemos que o filho da serva Agar começou a zombar do outro menino. E a Sara, ela chamou o marido e disse: olha, ponha para fora esta serva e o seu filho, porque o filho dela não herdará com Isaque, meu filho. Então Abraão, que gostava do menino, do Ismael, porque era filho dele, ficou muito triste, né? Segundo o que nós vemos aqui na descrição. Mas Deus apareceu a Abraão, segundo a narrativa,
disse: olha, não fique assim, não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então nós sabemos que Agar acabou sendo expulsa da casa de Abraão e que ela foi embora com seu filho Ismael. Os estudiosos acreditam que este filho acabou dando origem aos povos árabes. É uma das teses que são defendidas aí pelos que investigam essa história toda. Nos parece lógico, mas é importante aqui a gente perceber que havia aqui uma situação biológica de descendência. E nós precisamos perceber isso, porque nós vamos ver lá em Romanos o apóstolo Paulo utilizar essa passagem para dizer que aqueles que são chamados, aqueles que nós chamamos Israel bíblico, o povo das Escrituras, não são somente os que possuem descendência biológica, mas os que foram chamados segundo a promessa. Então, vemos aqui que, se fosse uma questão absoluta, certamente, o Ismael, que era o primeiro filho, ele teria a primogenitura para herdar as coisas de Abraão, para herdar a descendência que viria depois. Mas nós vemos que Deus, ele que faz uma opção bem diferente. Ele diz: olha, desse jovem, do filho da serva, eu vou fazer uma grande nação. É toda uma história em torno disso. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Como é que será chamada? A partir de Isaque é que se começará a se formar aquilo que nós chamamos o povo escolhido, o povo de Deus, conforme nós sabemos pela história bíblica. Agora vamos avançar um pouquinho mais no Gênesis, no capítulo 25, para mais uma fundamentação. Nós vamos lá para o Romanos. Capítulo 25, a partir do versículo 19. Os descendentes de Isaque, que é o filho do Abraão. Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Veja o que se passa aqui, porque é bem semelhante à história lá do Abraão com a serva Agar e a Sara com 2 meninos que estavam diante da primogenitura. Os filhos, versículo 22 do capítulo 25, os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, porém o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias, para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro filho, nasceu o primeiro filho,
que era ruivo e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada na sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Nós sabemos aqui, na mesma circunstância, o Esaú era o primogênito, nasceu primeiro, mesmo sendo gêmeo. Então ele teria direito à primogenitura, de acordo com aquilo que era estabelecido por Deus. Mas veja que as coisas nem sempre se passam conforme nossas expectativas. Deus tem lá os seus planos. Aí nós vemos que o Esaú acabou vendendo a primogenitura dele por um prato de lentilha e tal, e Jacó é aquele que vai ter depois os filhos que vão formar as 12 tribos de Israel, com toda a história que também todos nós conhecemos. Então vemos aqui que o que era maior, o que nasceu primeiro, iria servir a Jacó. Então, Jacó acabou sendo o que assumiu a primogenitura. Então, a partir dele é que as almas seriam chamadas como descendência para formar as nações, para formar a nação, para formar as tribos de Israel, que iria ser o Israel futuro. Esta grande nação que hoje está espalhada no mundo, mas que será devidamente ajuntada no período pós-apocalíptico e pós-apocalíptico para cumprir com a sua grandiosa missão de ajudar as nações a encontrar a sua felicidade, os seus rumos e a terem conhecimento dos princípios que governam a criação de Deus. Mais uma vez, eu gosto sempre de dizer aqui que esses ensinamentos, que essas revelações, essas coisas que hoje nós estamos entendendo com clareza, isso não tem nada a ver com religião. É um conhecimento, é uma ciência de Deus. É a lei natural. São coisas que vão dar suporte à edificação da futura humanidade. Agora vamos dar um pulinho lá no capítulo 9 de Romanos. Vamos lá para o Novo Testamento. Peço aos irmãos para me acompanharem. Nós vamos ver que é toda uma sequência de raciocínios de um tempo muito longo, mas que obedece a uma lógica, uma inteligência. É evidente que se nós não considerarmos a alma imortal, ou que ela tenha nascido lá no começo do universo, e transita pela história através de nascimentos sucessivos, não há sentido algum nas Escrituras Sagradas. Quando nós colocamos a alma nessas condições que nós afirmamos, tudo fica claro, tudo fica compreensível de uma maneira inteligente por qualquer pessoa. Não precisa ser nenhum gênio para poder entender o propósito de Deus e seus grandes planos para essa humanidade. Então, aqui na carta aos Romanos, que eu tenho dito que é um documento que traz, do meu ponto de vista, as maiores revelações acerca do conhecimento da ciência de Deus. Este apóstolo Paulo, ele não teve contato com os evangelhos como nós o conhecemos. Na época que ele viveu, havia apenas histórias sobre a vida do Senhor. E ele foi investigar, como ele era um fariseu, um rabino judeu, ele foi investigar nos escritos antigos, nos textos do Antigo Testamento, e ali ele descobriu quem era o Senhor. Era aquele profeta que Moisés havia dito que seria levantado no meio do povo e que todos deveriam ouvi-lo. Preste bem atenção. Todos deveriam ouvi-lo. Então, nós não estamos aqui tratando de um tema
que separa judeus e cristãos, mas que coloca judeus e cristãos dentro de uma mesma família. Eu digo, os verdadeiros judeus e os verdadeiros cristãos. Isso sem falar de almas que estão fora desse contexto e que também pertencem ao povo de Deus e que, no momento oportuno, elas serão devidamente despertadas para participar das coisas futuras. Então, o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 9, a gente vai fazer uma leitura, o capítulo é um pouco longo, mas dá para a gente fazer um resumo. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Falando agora dos israelitas. Israelitas dos quais é a adoção de filhos e a glória e as alianças e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Então, a introdução aqui fala do sentimento profundo que Paulo tinha no seu coração ao ver que os seus irmãos, o seu povo, aqueles que haviam sido chamados, adotados por Deus, como seu povo, eles não tinham ainda a alegria e a graça de conhecer aquele que foi chamado o Cristo, porque ele é o Messias, a alma responsável por iniciar o processo de libertação da humanidade, que iniciou lá quando ele veio ao mundo para sacrificar-se pelo mundo e para encontrar as suas ovelhas. Então, é importante aqui, quando ele fala que os israelitas foram adotados, porque algumas pessoas pensam de uma forma equivocada que Israel é um povo diferente dos demais povos, o que não é absolutamente. Fosse assim, haveria uma injustiça na obra de Deus. Nós sabemos que Deus é perfeito, é justo em tudo o que faz. Nós temos aqui explicado que, na verdade, este povo são as almas mais velhas, são as almas que já viveram mais, que nasceram primeiro aqui nesse mundo. E por terem nascido primeiro, elas têm mais experiência que as demais almas. Essa é a razão pela qual Deus chamou essas almas para serem o seu povo. É como se ele adotasse um certo número de almas para treinar, para preparar, para que eles pudessem futuramente cumprir tarefas que ele lhes daria, com toda certeza. Então, essa adoção de filhos, é importante a gente entender isso para saber que nós somos iguais a todos os outros irmãos. O que nós temos é um pouco mais de experiência e fomos chamados por Deus. E quem foi chamado é treinado, é preparado, é submetido a várias provas. E assim foi a história do povo de Israel, que é a nossa história, a história do nosso povo. Nós somos almas imortais e vivemos essa história, vivemos lá no passado, demos trabalho para Moisés, tantas outras coisas mais que já aconteceu na história do nosso povo. Aqui no versículo 5, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque a tradução feita por cristãos, ela às vezes faz um pouco de confusão. Né? Ele diz aqui que Cristo é sobre todos, sobre todo o povo. Por que Cristo é sobre todos? Porque ele é o primogênito do povo de Israel. Ele é o irmão mais velho, é a alma mais velha entre os demais irmãos, chamado
para se responsabilizar pelo povo e pela salvação desta humanidade. Então, imagina, se ele é o irmão mais velho do povo de Israel, que é o povo mais velho dos outros povos, também ele é o irmão mais velho. Por isso, é o responsável por tudo aquilo que acontece nesse mundo. Então, aqui no finalzinho aqui do versículo, ele diz assim, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Parece que ele está aqui afirmando que que o Cristo é o próprio Deus. Isso não é verdade. Se nós colocarmos um ponto aí, fica bem certo. Tirar essa vírgula que tem aí depois da palavra todos, bota um ponto aqui. Aí você entende assim, Deus bendito eternamente, por ter nos dado Cristo. É por isso. Do jeito que está aqui no versículo 5, fica parecendo que o apóstolo Paulo disse que Cristo era o próprio Deus. Isso não é verdade. Tá bem? Então a gente tem que ter cuidado com certas nuances que existem na tradução. Porque a tradução que nós temos disponível aqui no Brasil é feita por católicos e por evangélicos. Né? Então não deixa de ter um certo espírito dessas igrejas, da teologia, na tradução. Infelizmente é verdade. Não são em muitos pontos, mas são em alguns pontos capitais. Essas diferenças, elas existem mais no Novo Testamento do que no Antigo. Parece que a estrutura do Antigo Testamento foi mais preservada. Tem também um pouco de problema, mas nem tanto. No Novo Testamento é onde nós encontramos aí várias passagens que trazem uma certa distorção, segundo o nosso ponto de vista. A partir do versículo 6, ele passa a fazer aqui uma argumentação. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Ele começa aqui com uma conversa muito estranha. Ele diz assim, nem todos os que são de Israel são israelitas. Que é isso, né? Se falar isso com um judeu, o judeu fica danado da vida, né? Por isso que eles também não gostam de Paulo. Porque ele diz assim, então existe alguma diferença entre israelita e israelita do que ele está dizendo, né? Vamos procurar entender aqui. Versículo 7, ele piora a coisa. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Olha só. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Aí ele lembra aquela história lá do Ismael, lá de trás, né? Que nem todos aqueles que são da carne têm descendência. Isso significa que nem todos os judeus pertencem à promessa, porque eles são também descendentes biológicos. Será que no ramo que desenvolveu depois de Isaac, todos os judeus, todos os israelitas eram filhos da promessa? Essa é a pergunta que nós fazemos. Certamente não, porque nós temos no meio dos judeus pessoas descrentes, pessoas que são totalmente distanciadas de qualquer relacionamento com Deus. Ateus e fazem coisas que o nosso Deus, o Deus de Israel, abomina. Então essas almas, embora nasceram na linhagem biológica dos judeus, são almas descrentes, são almas de gentios, e por isso tem esse comportamento, tem essa conduta. É importante nós sabermos, irmãos, que os filhos verdadeiros são os filhos da promessa. Se a biologia não tem uma importância absoluta, isso quer dizer que existe entre os gentios muitas pessoas que são almas, elas são, na verdade, almas de israelitas. E é isso que explica o espalhamento das almas pelo mundo, dessas almas que pertencem ao povo de Deus. E esse espalhamento foi previsto lá de trás, desde Moisés já falava disso, que o povo ia ser lançado em terras estranhas. Isso aconteceu diversas vezes na história de Israel, e esse espalhamento é muito maior do que se supõe, porque não é só físico.
Aí vamos acompanhar aqui o raciocínio, porque o apóstolo Paulo vai dar as devidas explicações. Então, no versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Olha só. Mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então, como pode ser isso? Só se nós admitirmos que a alma pode nascer, uma alma de um judeu, de um israelita, pode nascer no corpo do gentio. Por isso que há toda aqui uma explicação do apóstolo de que Deus quer ajuntar todo Israel, que envolve os judeus, propriamente dito, e também os gentios. Nós vamos ver depois, no estudo do capítulo 11 de Romanos, que ali Paulo explica perfeitamente isso que nós estamos conversando aqui. Então ele diz, a palavra da promessa é esta, por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca. Ele está lembrando aqui de Isaac e Ismael, e vai falar agora de Jacó e de Esaú. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Então, ele quis dizer que nesses dois casos em que havia primogenitura, que Deus quis que fosse outro filho, o filho segundo a promessa, segundo aquilo que Deus tinha dito que iria acontecer, que seria o que chamaria a descendência. Então, nós vemos aqui, fizemos aquela leitura para a gente poder entender isso que o apóstolo está aqui nos falando. Né? Ele vai lá e pega esses dois casos em que eles tiveram filhos e que o primogênito não foi escolhido para ser o que chamaria a descendência. Aí ele diz assim, de modo que isso acontece por vontade daquele que chama. E qual é aquele que chama? É Deus. Deus é que chama. Então, é muito interessante a argumentação do apóstolo, porque ela abre a porta para que os gentios que são israelitas, que têm almas de israelitas, possam pertencer ao povo Israel. Vamos continuar aqui na leitura, desenvolvendo a argumentação dele. E foi dito a ela, a Rebeca, o maior servirá ao menor, Esaú servirá a Jacó. Como está escrito, amei a Jacó e odiei Esaú. Aqui é uma referência no livro de Malaquias, no capítulo 1, versículo de 2 a 3. Não está bem escrito lá, odiei, né? Deus não vai odiar o filho dele, não é? Claro que tem um problema aqui de tradução. Possivelmente eu escolhi em detrimento, né? Escolhi Jacó em detrimento de Esaú. Aí saiu esse odiei aqui, que é uma coisa meio fora. Então, quem sabe no futuro aí o pessoal dá uma corrigida nessas passagens estranhas, né? Mas dá para a gente entender. Que diremos, pois, diz o apóstolo Paulo no seu raciocínio, versículo 14. Acompanhe comigo aí. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus, que há injustiça, quer dizer, como é que ele faz da primogenitura ao que não é primogênito? De maneira nenhuma, responde o apóstolo. Pois diz a Moisés, o que Deus disse a Moisés? Versículo 15, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. O apóstolo Paulo aqui faz uma colocação bastante delicada, porque ele diz assim que a misericórdia de Deus e a compaixão de Deus não depende daquele que quer. Ele fala aqui daquele que corre, daquele que vive.
Então não depende de nós podemos querer misericórdia, mas ele pode não nos dar. Ele pode dar misericórdia dele para quem ele quiser e se compadecer de quem ele quiser. Porque o apóstolo Paulo diz: tudo está sob o domínio de Deus. Por isso que ele está falando isso. E se Deus quis fazer daqueles que não eram primogênitos os que chamariam a descendência, assim foi feito. Por que isso? Para mostrar que Deus faz de acordo com a vontade dele. Então, assim, entendemos que, embora Deus tenha dito para a gente fazer isso e fazer aquilo, o que vai acontecer da nossa vida depende da vontade desse Deus. É Ele que determina o passado, o presente e o futuro de todas as coisas. Alguém perguntaria, mas então a gente não tem liberdade? Eu diria, não, a gente não tem liberdade. O que você pensa que é liberdade? É fazer o que você quer? Então saia fazendo. Saia fazendo o que você quiser, como muita gente faz aquilo que Deus não recomenda. Porque pensa que tem liberdade. Pensa. Assim que morrer, chegar do outro lado, vai ver que não tem liberdade nenhuma. Porque nós estamos mergulhados, imersos na mente divina. Em Deus nós nos movemos, em Deus nós vivemos, em Deus existimos. Então, se nós não estivermos em harmonia com a mente de Deus, com as leis naturais da criação, nós não podemos ser livres verdadeiramente. Por isso o apóstolo nos ajuda a entender dizendo, olha, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, qual é a liberdade nossa? Onde está o Espírito do Senhor? Então, se eu, para ser livre, eu preciso estar em harmonia com as leis da criação, eu não tenho liberdade absoluta. A minha liberdade é a vivência da lei, é a vivência das regras naturais. Como vem de Deus, é agradável viver a lei, viver com Deus. É maravilhoso, é uma experiência existencial fantástica, que a maioria dos homens ainda não conheceu. Mas é muito bom viver com Deus. Então não há liberdade absoluta, como pensa o homem. Eu posso fazer o que eu quero, da minha vida, do meu corpo, do meu pensamento, das minhas atitudes. Você pensa que pode? Então tá, então vai. Você não vai morrer mesmo, meu filho, mas vai colher as consequências das tuas escolhas. É assim que funciona a criação. Então o apóstolo ele está aqui argumentando, né? Nesse sentido, mostrando, Deus é que faz tudo. Assim, pois, versículo 16, os irmãos acompanham comigo, assim, pois, isso não depende daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó. Aí ele cita outro exemplo, lá na história de Moisés. Para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Dizendo a Faraó por que ele tinha feito tudo o que ele fez com o povo do Egito para dar a conhecer o seu nome em toda a terra, para mostrar o seu grande poder, as suas maravilhas. Então é ele que quer, ele faz, os povos são dele, as nações são de Deus. Deus é que manda em tudo. Na verdade, ele é o Senhor de todas as coisas. Esse é o Deus de Israel. Bem, respeitando os outros deuses, mas bem, dá uma olhada na doutrina do pessoal, ver como é que é. Tá? Para saber qual é o nosso Deus. E a história, né, de cada um desses deuses. Logo, pois, compadece de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Meu Deus, ele endureceu o coração do faraó um mundo de vezes. Muitas vezes, né, irmão? Lembra? Moisés ia lá, falava com o faraó falava, tudo bem, vocês podem ir embora. Aí aparece escrito lá, Deus foi lá, endureceu o coração do faraó. O faraó não deixar ir. Haja paciência, né, coitado do faraó. O faraó cedia, Deus ia lá e endurecia o coração dele. E assim Deus faz, porque ele é Deus. Porque ele tem os seus planos e propósitos totalmente desconhecidos por nós, irmãos. Desconhecidos por nós, totalmente. Nós não temos nem noção do que Deus está fazendo. Essa é a verdade.
Aí no verso 19, né, que é bem uma colocação do estilo de Paulo. Então dir-me-ás, por que se queixa ele ainda? E por que Deus reclama das coisas que a gente faz se ele manda em tudo, né? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, diz o apóstolo, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou, por que me fizeste assim? Então nós não temos que questionar Deus, por nós estarmos passando por uma prova, por uma dificuldade, porque Deus assim o quis. E Ele é o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele só quer o nosso bem. Nós podemos não entender o que Ele está fazendo, mas Ele está fazendo para o nosso bem. Não há por que replicar contra Deus. Por que o Senhor me fez assim? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Tudo tem uma razão. E a razão de Deus ela é sempre perfeita. Nem vou dizer justa, é perfeita. Porque pode às vezes parecer uma injustiça, mas é perfeita. Lá na frente que a gente vai entender melhor quais são os propósitos desse Deus fantástico, desse Deus maravilhoso. Não tem o oleiro, versículo 21, não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Quer dizer, olha, ele faz uma mistura de vidas com variados comportamentos e condutas, costumes e tendências, tendo em vista um plano ainda desconhecido de nós, mas com certeza um plano grandioso. O plano de Deus é um plano grandioso para a felicidade coletiva dos povos. É por isso, ele está operando. Nós não vemos, mas ele está operando. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira, verso 22, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a reconhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória dantes já preparou. Então, nós temos aqui ensinado os irmãos, eu espero que isso fique bem claro para vocês, que tudo funciona pela presença de opostos. Paulo está confirmando isso aqui. O que é vaso de honra e desonra? São opostos. Ah, mas o vaso de honra é melhor que o da desonra? Não. São necessários. Um dia todos serão honrados, mas é preciso que sempre haja essa oposição, sem o qual, se não houver desonra, não há honra. Os irmãos, entendem? É necessário que haja essas coisas. Aqui ele fala vaso da ira, uns preparados para a perdição, outros preparados para a glória. O que é perdição e glória? São opostos. É noite e dia, luz e trevas, certo e errado. Funciona assim a criação. Mas será sempre assim? Não, ela tende a se equilibrar. Mas os contrários sempre existirão. Ocorre que na Terra predomina o mal, predomina a escuridão, predomina a ignorância, em detrimento da sabedoria. Predomina os maus com prejuízo dos bons. É isso que vai ser corrigido quando vier o evento apocalíptico e se estabelecer uma nova ordem no mundo. O Senhor vai tirar o pessoal que é resistente, para deixá-los lá cozinhando por um certo tempo. Assim, a palavra é um pouco pesada, mas eles vão se enfiar lá no lago de fogo e enxofre. Com certeza não deve ser uma temperatura muito agradável. Não é verdade, irmãos? Nós temos que fazer um esforço para não parar lá, né? Todos nós. Tá bem? Então, o que Paulo está falando aqui é ciência de Deus. É ciência de Deus. Ele era um profundo conhecedor de coisas que não estão escritas nas suas epístolas. Ele diz, esses vasos de misericórdia, não é porque nós somos melhores, não, hein? Ele chama vasos de misericórdia, porque a misericórdia de Deus nos separou, nos chamou e nos credenciou. Esses vasos de misericórdia que ele antes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Se o povo escolhido é um grupo
de almas, então elas precisam estar no meio dos gentios também, como nós temos ensinado. Como também diz em Oséias, veja aí, o raciocínio continua se desenvolvendo. Chamarei meu povo a que não era meu povo, que eram os gentios, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, os descendentes biológicos, o remanescente aqui será salvo. É um grupo escolhido, especialmente escolhido de almas. E ele completará a obra e vai abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. Estamos falando que o Senhor vai operar um movimento para ajuntar verdadeiramente este povo. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixara uma descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Aqui ele está falando o quê? Está falando de toda a humanidade. Qual é essa descendência? É o povo escolhido. Ele diz, se deixasse o mundo seguir, o mal já teria tomado conta de tudo. E essa é a impressão que nós temos nos dias de hoje. Os irmãos sabem disso. Nós temos essa impressão. Deus deixou o mundo. E que esse espírito de Sodoma e Gomorra está tomando conta do mundo. É só loucuras de todo tipo que nós estamos vendo acontecer na sociedade. Basta olhar os meios de comunicação. E meios de comunicação sérios, não é só ficar atrás de internet, não. As loucuras não têm fim, não têm limites. Com crianças, com adultos, com velhos, com gente de todo tipo. É uma loucura. O espírito de Sodoma e Gomorra está entrando no mundo. E nós sabemos que é o espírito de Satanás, a besta. Vai entrar no mundo, vai ser uma desordem generalizada. Tá bem? Se você não está preparado, meu irmão que está assistindo, convém começar a se preparar. Tá bem? Então, se o Senhor dos Exércitos não nos deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e sido feitos como Gomorra. Que diremos, pois? O apóstolo está fazendo aquelas considerações que ele sempre utiliza. Né? Ele usa aqui um raciocínio, ele tem uma técnica que os rabinos tinham lá para poder ensinar. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé, porque creram. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Mas olha, colocaram no caminho de Israel uma pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E todo aquele que crer nela não será confundido. Qual que é a rocha? O que Davi diz que é a rocha? É Cristo, é o Senhor dele. É da sua casa, descendência da sua casa, que vai estabelecer o reino no mundo. É o Cristo, é o Messias, que não foi bem aceito pelos judeus, porque o Senhor não deixou que eles aceitassem. Mais uma vez, o Senhor faz uma coisa inesperada, como a gente viu já ao longo de todo o nosso estudo. Ele não deixa os judeus aceitar o Senhor porque havia necessidade de buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os gentios teriam que entrar porque eles são parte. Não é todos os gentios. Preste atenção. Mas uma parte dos gentios pertence ao povo escolhido. Vamos ver isso no capítulo 11. Deus vai nos permitir estudá-lo em breve. Quem é que diz essa passagem aqui? Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo.
todo aquele que crer nela não será confundido. Quem crê no Senhor não é confundido. Anda nos divinos caminhos. Profeta Isaías, capítulo 8, versículo 14. Ora, se você for lá checar, dá uma olhadinha nessa passagem, Isaías, capítulo 8, versículo 14, você vai ver que a pedra de tropeço foi posta no caminho tanto de judeus quanto de gentios. Então, quando o povo de Deus se ajuntar, com certeza todos aceitarão o Cristo como Messias. Não é Jesus da igreja, não. Esquece, isso aí é outra história. Jesus Cristo da igreja católica, dos evangélicos, isso é outro departamento, tá bem? Nós estamos falando aqui do Cristo, o filho de José, o profeta, que nasceu pelas vias naturais e tal, tá bem? Esse é o Messias. Esse é a pedra de tropeço para as duas casas. Está escrito lá em Isaías, lá, confere depois em casa, capítulo 8, versículo 14. É para as duas casas de Israel. A casa de Judá e a casa do norte, que é também chamada Israel. Bem? A pedra de tropeço. Quem crer nela não será confundido. Então, em verdade, todos nós seremos salvos. Judeus e cristãos. Isso não dispensa que o caminho da salvação não estivesse aberto desde Abraão. Eu acho que está aberto desde o começo da história do nosso povo, que se inicia lá atrás, simbolicamente com Adão e Eva. Tá bem? Desde aquele tempo, se percebe os rudimentos desse caminho da fé, daqueles homens que andavam com Deus, porque agradavam o Senhor nas suas atitudes, nas coisas que eles faziam. Então é isso. O Senhor haverá de nos salvar. Hoje, tanto cristãos quanto judeus precisam de salvação. Ambas as casas estão aí perdidas, sem saber direito para onde vão. Essa é a verdade. Então, todos nós precisamos ser salvos. E urgente. Que Deus não tarde a enviar o seu Filho para que o reino seja estabelecido. Sejamos abençoados, guardados no amor do nosso Deus e do Senhor que nos guia. Amém. O Senhor nos abençoe, que nós possamos prestar bem atenção nesse bloco de instrução que está sendo desenvolvido desde a semana retrasada, né, que semana passada se deu uma interrompida nele, mas esse bloco de instrução 9, 10 e 11 é muito importante que nós compreendamos, porque ele fala sobre, no desenvolvimento do pensamento de Paulo, exatamente aquilo que nós compreendemos sobre esse Israel bíblico, né? Sobre essas almas que estão com a responsabilidade, conforme também compreendemos, de serem os trabalhadores do reino, da construção desse novo tempo. Então, é muito importante a gente entender o raciocínio do apóstolo, que, como disse mesmo o apóstolo Pedro, é muito difícil, ele escrevia, segundo o que ele falou lá, de difícil compreensão, mas, na verdade, é porque o entendimento ainda era muito fechado, mas hoje nós temos a possibilidade de compreender melhor. Deus tem nos dado, nos concedido entendimento, né? E tem sido maravilhoso compreender estas coisas com mais profundidade. Vamos aguardar, então, as perguntas, ver se tem alguma aqui. Está chegando uma pergunta aí pelo chat. Na sala. São Luís, o povo escolhido e o não escolhido faz parte do processo de dualidade da mente criativa de Deus? O escolhido e o não escolhido. Bem, nós estamos falando aí de almas mais velhas. Né? Não é que Deus fez assim para que houvesse dualidade, porque todos são filhos de Deus. É natural que no mundo que ainda está nesse estado de atraso, como a Terra, haja essa dualidade. Mas à medida que a nova ordem for estabelecida e o tempo for passando e o mundo se organizando, haverá um só caminho para todas as nações, para todos os povos. Tá
bem? Então, nesse caso, não é feito dessa forma para que haja contrários. Os contrários aí, simplesmente, as almas se situam numa área ou noutra da condição espiritual em função da experiência. Então, a dualidade existe, mas em função da experiência, elas não vão permanecer assim para sempre. Bem, eu acho que isso aí, o apóstolo Paulo, ele não desenvolveu esse pensamento, porque também nós sabemos que em cada época tem uma revelação. Naquela época, talvez ele não pudesse tratar desse assunto. Tá bem? Outra pergunta aqui de Paulo, também de São Luís, ele diz, observando a história de Isaac, Ismael, Esaú e Jacó, vemos que o segundo e menor termina herdando a primogenitura. Poderíamos considerá-los também uma simbologia do povo de Deus, que mesmo sendo menor e tendo sido formado depois, pois quando chega ao mundo já existem outros povos, herda a primogenitura? Sim, podemos tratar dessa forma. Podemos ter o povo Israel como aquele primogênito entre as demais nações. Nós percebemos lá que a história começa no momento em que já existiam outros povos, mas Deus inicia a partir de Adão e Eva essa linhagem, que há outras linhagens também, que se desdobram ali sob a influência desse mesmo espírito. Mas essa linhagem de Israel é o povo mais velho, né? Como se fosse um primogênito. As almas são mais velhas, embora o povo seja mais novo em termos biológicos. Ele surgiu um pouco depois das demais nações. Já havia outros povos quando a história começa. Claro que tudo está envolto num simbolismo. Não há como nós particularizarmos a história lá da época de Adão e Eva. Não tem como a gente dividir bem isso, porque as informações são muito poucas desse tempo. São alguns versículos. Mas eu acredito que no futuro a humanidade vai saber melhor sobre esse passado e talvez novas revelações possam deixar mais claro o que foi que aconteceu em verdade. Bem. Pergunta de José Carlos, Paranaíba, nosso pastor. Se o próprio Deus gerou vasos para a ira, preparados para a perdição, seriam condenados? Qual a destinação destes vasos no momento do juízo? Bem, eu acho que a palavra do apóstolo aí, ele está tratando desses vasos de desonra como se fosse uma questão absoluta do momento. Ele não trata no ponto de vista da revelação da eternidade das almas e como as almas se deslocam ao longo da história num movimento progressivo de aprendizado, né, ou de despertar, que é a palavra mais adequada. Então, o apóstolo não trata nesses termos. Então, a sua palavra não pode ser tomada também no sentido absoluto. A instrução que está sendo dada ali por ele é para dizer que naquele tempo havia esses vasos de desonra, que eram homens que estavam envolvidos com o mal, e outros que eram para a glória, que eram os que estavam já envolvidos com Deus. Mas esse posicionamento dele, a meu ver, ele seria completado mais adiante, com a revelação de que nós somos almas imortais e transitamos pela história, e que todos serão salvos, não vai ficar nenhum para trás. Esse é o que nós pensamos atualmente. Elmo, aqui na sala de São Paulo, pergunta, no versículo 16 está dito que não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus. Então, mesmo que uma alma tenha o desejo de ter comunhão com Deus, poderá não ter? Sim, mesmo uma alma que deseja ter comunhão com Deus poderá não ter essa comunhão, porque depende de parâmetros
internos da alma. A comunhão, ela não se estabelece no nível consciente. Não basta você querer, você tem comunhão. Ela depende de coisas que estão dentro da intimidade do ser. Né? Penso que são parâmetros mesmo relacionados com o desenvolvimento da alma. Se ela ainda não atingiu aquele estado, ela não tem comunhão com Deus, mesmo que ela queira. Ela pode querer, por exemplo, da boca para fora só. Ela pode falar que ela tem vontade, mas a vontade pode não chegar a ponto de ter essa comunhão. Porque nessas relações há uma necessidade de haver um certo desenvolvimento da alma, sem o qual a alma não tem como conectar na mente divina. Então, eu penso que não basta querer, é preciso estar na hora de acontecer. Aí quem sabe a hora? Só Deus. Então, cabe a nós seguirmos firmes e confiantes em todas as providências que Ele toma para o bem geral do nosso povo e de todos os demais países. Né? Eu acredito. Também. Pergunta de Márcia Montenegro, de São Luís, aqui da sala também. O entendimento de que Deus escolhe vasos para a honra e vasos para a desonra, sem que isso implique em escolhas individuais, a partir do livre-arbítrio, não resulta na conclusão de que os indivíduos não teriam responsabilidade sobre suas ações e estariam irremediavelmente presos ao determinismo? Como compreender o livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas e as consequências a partir destas escolhas, quais sejam morte e bênção? O que está acontecendo é que às vezes nós estamos olhando lá o que Paulo disse no sentido absoluto, como se ele estivesse instruindo uma palavra que você pode aplicar em todas as circunstâncias. Se nós formos levar nesse sentido, não acrescentarmos as novas revelações e esclarecimentos, então fica parecendo que o homem não tem responsabilidade naquilo que faz. Né? Seria estranho. Como é que Deus pega e faz o sujeito ser mal e joga ele no inferno? Então está errado. Alguma coisa com esse Deus não deve estar certa. Então, ou está certo com o nosso entendimento, o que me parece mais claro, né? É que a gente não entende direito, e aí nós começamos a fazer questionamentos sobre as nossas atitudes, se nós temos ou não responsabilidade. Eu penso que tenho ensinado também que não é uma questão de evolução, é uma questão de experiência. A alma nova, ela naturalmente ela escolhe o caminho do erro, naturalmente. E ela sofre uma consequência para isso. Então, a mente de Deus é que governa, vamos dizer, a evolução, dizendo numa linguagem mais conhecida, de todas as almas. Então, é claro que ele considera a idade da alma em relação ao que ela fez. Ele não julga todas as almas da mesma forma. As almas mais esclarecidas são mais responsabilizadas se elas fizerem coisas equivocadas. Isso aí deve ter uma graduação, uma gradação, não sei se essa é a palavra, mas variados níveis de desenvolvimento da alma. Né? Então, eu não acho que o juízo divino ele seja absoluto para todas as pessoas, para todas as almas. É diferente, não há um conceito desse nas nossas leis. Por exemplo, você não pode julgar uma criança que cometeu um crime, 10 anos, 12 anos, ou 9, 8 anos, como se ela fosse um adulto, porque ela não tem condições ainda para saber das coisas e ter responsabilidade sobre o que ela faz. Então, há um atenuante, embora alguns países eles condenam crianças até nessa idade, mas aqui no Brasil isso não acontece. Né? Então, é só para a gente poder ter uma ideia, para a gente poder ter um exemplo de comparação de como que funciona o juízo de Deus. Também funciona dessa maneira com os índios. O índio não sabe direito o que é o princípio da civilização e, às vezes, ele pode cometer um crime. E na simplicidade dele lá, na mata, etc., aquilo pode não ser tão grave, mas para o homem civilizado é mais grave as coisas que ele faz. Porém, as leis não julgam os índios da mesma maneira que julgam uma pessoa civilizada. Então, há um atenuante. E esse atenuante também há na parte de Deus. O juízo não é absoluto. Há sempre circunstâncias que o Criador utiliza
na hora de ajuizar as atitudes da alma, para o que vai acontecer depois da morte física. Porque as nossas atitudes, elas determinam o estado depois que nós morremos fisicamente. A alma se desprende e ela vai viver uma experiência de acordo com o que ela fez na vida, na última vida que ela experimentou. E essa experiência será mais dolorosa ou menos dolorosa ou feliz de acordo com os critérios do próprio Deus. Mas implica a maturidade da alma. Se a alma é uma alma novata, ela vai sofrer as consequências da morte. Mas não é uma coisa tão grave quanto uma pessoa mais esclarecida cometeu um desatino. Entendeu? Então funciona dessa forma. O apóstolo Paulo ele não tinha como colocar isso naquele tempo. A forma como a palavra foi colocada, ela é absoluta. As pessoas às vezes entendem de uma forma absoluta e dizem, olha, então nós não temos responsabilidade se Deus faz assim. Não, todos nós temos responsabilidade. E ela é maior com o nosso nível de esclarecimento. Quanto mais esclarecimento, maior a responsabilidade. Quanto menos esclarecimento, menor é a responsabilidade. Mas há sempre responsabilidade para todos que são filhos de Deus. Tá bem? É isso. Vou ver se tem pergunta no YouTube. Tem pergunta no YouTube. Catarina pergunta, sendo trevas e luz parte do equilíbrio dos contrários, as trevas sempre existirão? Não, as trevas que nós falamos aí em termos de conhecimento e ignorância, né? Seria o mesmo que a gente dizer assim, a ignorância vai sempre existir. Não, ela vai desaparecer um dia da face da Terra. Mas como a sabedoria nunca é absoluta, na viagem que começou lá atrás, no passado, em direção a Deus, lá no ponto zero, se desloca em direção a Deus, há sempre uma expansão das consciências e do aprendizado. Nós sabemos que o nível máximo é a mente de Deus, a mente divina. Então, nós sempre estaremos aprendendo. Se nós estamos aprendendo, se nós estaremos aprendendo durante toda a viagem, então sempre há um certo tanto de ignorância, um certo tanto de trevas, que não é essa escuridão física, né? É simplesmente ignorância. Então, a ignorância sempre vai existir, até que a gente chegue no fim da viagem. Quando chegar no fim da viagem, a ignorância é extinta e a criação também. Nós voltamos para dentro da sabedoria de Deus e para o seio dele. Bem, não há perda de consciência, é importante saber, viu? Certo? Mais ou menos isso. Lucas pergunta, Deus fala a Abraão sobre as duas descendências de seus filhos, Isaac e Ismael. Vimos que Isaac continua a promessa e Ismael os árabes. Com Isaac fala-se o mesmo sobre Jacó e Esaú. Seria Esaú a continuação da descendência de Ismael e a promessa para aquele povo, semelhante a Jacó e Isaac? Olha, há uma descendência, assim, mais ou menos semelhante, né? Mas essas nações, essa nação grande, que foi prometido a Ismael, né? Com vários povos, ele fala de 12 príncipes, né? É o que me parece citar lá a passagem. Os irmãos podem depois conferir direitinho. Só foi dito lá, não foi dito com Esaú. Esaú também, ele teve lá a sua linhagem de desenvolvimento, uma certa descendência, que esteve sempre por ali, à volta também do povo de Deus. Não posso dizer se tem até os nossos dias descendentes de Esaú. Não há como dizer isso. Tá bem? Maria do Carmo pergunta, poderia comentar sobre a justiça que é pela fé e a que é pelas obras da lei, como consta nos versículos 30, 31 e 32? Olha, eu vejo de uma forma bem simples. Eu acho que a justiça que é pela lei é primeira do que a justiça que é pela fé. Então, eu acho que nós precisamos conhecer a lei para a gente depois nós crermos. Quando cremos verdadeiramente, então somos salvos. Se eu conheço a lei e creio só na aparência, então eu não sou salvo, mesmo que eu conheça a lei. Então a lei não pode me justificar diante de Deus.
só a minha fé. Mas a fé não vem primeiro do que a lei vem primeiro. Então, é necessário conhecer a lei para que a gente saiba o que é o pecado e que a gente possa abominar as coisas erradas. E sua alma vai, aos poucos, ela vai amadurecendo na consequência dos seus pecados. Como ela sofre depois que morre, ela vai aprendendo que aquilo não pode ser do jeito que ela vinha fazendo. E aí ela acha o caminho da fé. Então, a fé é que justifica todos nós diante de Deus, seja judeus, ou seja cristãos, ou seja quem for, que vier a crer no Deus de Israel. Bem, a fé é primeira. Então, a justiça que é pela fé, ela é maior que a justiça que é pela lei. Ela estabelece a eternidade para sempre. Paulo, sobre Ismael, Isaac, Esaú e Jacó, verifica-se que, sendo todos descendentes de Abraão, houve uma separação. Pode-se entender que, mesmo dentro do povo de Deus, haverá uma seleção? Diante do povo de Deus, se haverá uma seleção? Dentro do povo de Deus. Olha, são coisas assim, a gente não tem como a gente falar, mas nós podemos dizer que entre cristãos e judeus, que representa o povo de Deus nos nossos dias, haverá uma separação. Há muitos cristãos que não são cristãos, na verdade. Né? E muitos judeus que não são judeus também, no sentido de ser filhos da promessa. São descendentes biológicos, às vezes, né? Mas não são filhos da promessa. E, se nós temos judeus descrentes, que fazem coisas abomináveis diante de Deus, olha, nós temos o Israel é um Estado laico. Vê como o Estado está longe de Deus. Então, o aspecto de vida religiosa, como tem aqui no Brasil, também tem em Israel. O Estado não se envolver com religião, eles tratam religião como religião só. Não é tratado como se houvesse uma relação de Israel com Deus. Então, também lá em Israel tem os mesmos males que entraram nas outras nações. Então, é assim que funciona. Eu acredito que haverá uma separação, com certeza, tanto entre os judeus quanto entre os cristãos e também entre os gentios, os demais povos. Né? Nós vamos encontrar almas de Deus que estão em outras áreas do pensamento. Isso pode acontecer também, eu creio. Mas não vai formar uma unidade. Não sei como será a mensagem que vai unir esse povo na época do Apocalipse, no período logo depois do Apocalipse, mas haverá uma língua só, um só chamado, um cântico novo que estará na boca de todo o povo de Deus, o povo escolhido Israel bíblico, que são o Israel que é constituído dos filhos da promessa, bem? E não só da descendência biológica. Acho que Jesus tratou desse assunto no sermão profético. Ele fala, né, que ele estava falando para Israel, que dois na mesma casa ou no campo, quer dizer, estavam juntos trabalhando, um seria deixado, outro levado, né? E também o apóstolo fala que o juízo começará pela casa de Deus, haverá um juízo sobre a casa. Certamente. Com certeza. A passagem é bem lembrada, né, desse pessoal que vai ser tomado e o outro vai ficar. O pessoal que acredita no arrebatamento, eles falam que quem vai ser tomado vai subir para o céu. E o condenado vai ficar aqui. É o contrário. Quem for levado embora é que vai para as regiões de sofrimento. Quem ficar aqui é que será salvo. No YouTube, Antônio... não, é uma pergunta antes, do Cícero. No Gênesis 25, no versículo 23, um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Eu pergunto, os gentios servirão e ajudarão os judeus na construção do novo mundo? Eu acredito que sim. Pode se aplicar aí, os gentios como se fosse o maior, né, que são um número maior de nações e povos considerados até então muito poderosos, desenvolvidos, eles vão todos lá em Israel para se orientar do que vão fazer da vida deles. Eu acho que isso é uma coisa lógica e há várias passagens bíblicas que apontam nesse sentido. Tá bem? Então, também nesse mesmo contexto, né, o maior servirá ao menor.
Bem, Eu, eu acho que o entendimento dessa questão menor servirá, o maior servirá o menor, é aí, o povo maior, em número, né, muito maior, é que vai servir o menor, que sempre foi o menor número. Em todas as passagens bíblicas fala isso. Estará em menor número, mas estará por cabeça, né? Eu acho que o entendimento é esse mesmo. Vamos aqui novamente, Antônio, no YouTube, falar a dualidade Esaú-Jacó é a mesma de Caim e Abel, por isso podemos afirmar que uma é da terra, Caim e Esaú, e a outra do céu, Abel e Jacó, mas todos são povo de Deus. já falamos aqui que todos são povo de Deus, né? Nossa concepção de entendimento, no sentido de compreender melhor como é que se dá a formação de uma população planetária, pensando nos outros mundos habitados, nós achamos, acreditamos que existem outros mundos habitados e a ciência também pensa dessa forma. Nesse novo contexto de entendimento, nós cremos que cada planeta tem seus habitantes e que todo mundo que mora no planeta são irmãos. Então, em tese, todos nós somos povo desse Deus maravilhoso que criou o planeta e criou todos nós. Ainda que uma boa parte dos nossos irmãos estejam mergulhados ainda nessas trevas de ignorância, vamos dizer. É que a Terra é um lugar bem atrasadinho ainda, né? Mas todos são irmãos nossos, todos. Essa variedade enorme de raças, de cores, de tanta coisa mais, de culturas, costumes, tudo isso faz parte do grande espetáculo da vida. A vida é uma coisa maravilhosa. E nós vamos desfrutá-la muito ainda nas gerações vindouras, com certeza. Muito mais do que nós podemos imaginar. Não é? Ninguém pode imaginar o que vai ser o futuro. Está além das nossas expectativas. Né? Então, eu acredito que é mais fácil nós explicarmos o povoamento planetário em todos os mundos se cada mundo tiver os seus habitantes. É muito mais fácil a gente fechar as explicações. Se nós pensarmos que vieram alma de um outro planeta para cá, ou daqui vão para um outro planeta, tudo isso forma uma grande confusão. Então, fiquemos com a ideia mais simples. E longe de nós acharmos que as ideias que estão sendo colocadas e reveladas agora são ideias absolutas. Nós sempre estaremos aprendendo. E cada geração vai avançando no entendimento das coisas. Bem, essa é a concepção que atualmente nós temos. Poderá mudar no futuro? Poderá, sim. Isso Deus é que sabe. Bem. Se tem mais alguma coisa. João Carlos Mazotti pergunta: então Deus está presente na vida do crente e do descrente, guiando os passos de cada um em direção ao entendimento, cada um no seu nível de conhecimento? Deus está presente na vida de todos nós, do crente e do descrente, do homem bom, do homem mau. E as Escrituras falam sobre isso, né? Que Deus faz a chuva dele, o sol, a chuva cai sobre a roça de todo mundo, mesmo dos homens maus. O sol nasce para todo mundo, então eu não consigo ver de outra forma. Né? Podemos tratar o nosso Pai, a presença dele na nossa vida, como o próprio sol, que ilumina todas as coisas. Então Deus é presente na vida de todos nós, na vida de todos os seres vivos, na vida da existência da própria matéria. Não deixa de ser uma coisa fantástica. Né? Tudo é governado por algo ainda desconhecido que é Deus. É desconhecido porque não é homem, não é pessoa. É algo ainda um pouco fora da nossa imaginação, capaz de pensar, né? Nossa capacidade de pensar. Mas um dia nós vamos saber disso aí com mais justeza. Mas ele está em tudo. Está no bem, está no mal. Ele fala no livro do profeta Isaías: eu sou quem faz a luz, quem faz as trevas. Eu faço o bem, faço o mal, a saúde, a doença. Eu faço todas as coisas. Eu sou o Senhor, ele fala. Eu sou o Senhor. Então, eu acho que nós estamos começando a aprender como é que funciona tudo. Né? Tudo é necessário. Então, nada de se escandalizar com o outro lá que está fazendo uma coisa errada. A gente fica triste de ver irmãos nossos envolvidos em tanta loucura por causa da falta de conhecimento, da falta de Deus, né, na vida deles.
porque vão sofrer, vão trazer sofrimento para eles, para pessoas que estão perto deles. É claro que a gente fica triste, mas tudo está no curso natural da criação. Isso é maravilhoso. Né? Um dia tudo estará em paz. Assim será. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Alex pergunta: os eventos apocalípticos serão um gatilho para que este povo escolhido seja levantado e cumpra os desígnios de Deus? Eu acho que a aproximação dos tempos apocalípticos vai despertar no coração de todos os homens de Deus as testemunhas do Senhor, né? Tem um número que o Apocalipse fala 144 mil almas. Vai despertar no coração desse povo um espírito novo, um cântico novo. Eles falarão uma só língua e eles atrairão para si essas almas que nós chamamos que é o povo de Deus, o povo escolhido. Atrairão porque eles vão pregar, eles vão curar, eles vão fazer verdadeiros milagres. Isso vai chamar muita atenção do povo, né? Então o povo vai buscar esse Deus, vai ver o poder que esse Deus tem através das suas testemunhas. Quanto mais perto do Apocalipse, mais coisas nós vamos ver acontecer, mais sinais serão feitos. Isso vai servir de união para o povo. Né? Acho que o povo vai se unir em tempos de sofrimento, não vai ser em tempo de paz. Tá? Foi assim no passado. Né? Só assim o povo se une. Na hora Hã? só assim o povo se une, na hora que sofre e se sente ameaçado, né, e clama por Deus. Meu irmão, então terminamos, né, nossas perguntas. Pode despedida, fazer as orações aí. Tá bem, nós vamos. Eu tenho duas questões, irmã. Eu até enviei um por e-mail, talvez você não tenha recebido, que é do irmão Delmo, e uma questão do pastor José Carlos, do irmão José Carlos, lá de Paranaíba. O irmão Delmo, eu vou responder para o irmão por e-mail, viu, irmão? A pergunta que você me fez é um pouquinho fora do que nós falamos hoje, nosso tempo já está esgotado. E a outra foi o esclarecimento que o pastor Zé Carlos me pediu, e eu não entendi direito na última reunião, e olhando o vídeo depois, eu entendi melhor a pergunta, depois eu te respondo também, pastor. Sei que os dois estão assistindo, né? Eu respondo também por e-mail, viu? Deus abençoe vocês aí. Vamos orar.